Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversa Prévia. Meu nome é Juscelene Barão, sou gestora do escritório Barão e Oliveira Sociedade de Advogados e com muita alegria estamos aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas, do nosso público, dos nossos clientes, dos nossos seguidores, através de conversas e bate-papos sobre os benefícios previdenciários. Aqui comigo hoje, Dr. Fábio Barão, Dr. Ricardo. Olá. E o Benício. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Conforme prometido, o Benício veio aí. Veio participar. Promessa é dívida. Eu tô aqui para esclarecer tudo. Vamos lá, Benício. E o tema de hoje é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muito bem. Muito Um legal. tema que existe muitas dúvidas, dos nossos clientes, nossos seguidores. Exato. E o objetivo aqui é esclarecer. E hoje nós estamos aqui bem acompanhados com o Benício. Isso. Gostaria que vocês se apresentassem brevemente, tá? Para que o público possa te conhecer, cada um de vocês. Maravilha. Eu sou o Dr. Ricardo, sócio do escritório Barão e Oliveira Advogados, juntamente com o Dr. Fábio. E o intuito é justamente esse, como a Juscelene falou, esclarecer as dúvidas dos nossos espectadores e batemos um papo aqui legal, sobre os benefícios do INSS, trocarmos ideia a respeito e estamos aqui. Meu nome é Fábio Barão, sou, como o doutor já disse, sócio da Barão e Oliveira Advogados, sócio do Dr. Ricardo e advogado há quase 20 anos. Tive uma primeira sociedade, contei um pouquinho da minha história no episódio anterior, quem quiser também acompanhar lá tem um pouco mais de detalhes. E já fica o convite aqui para assistir outro episódio que falamos sobre benefício por incapacidade, foi muito legal. Exato. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo, é um prazer enorme poder estar aqui. E, inclusive, agora a presença honrosa aqui do Benício, né? Nosso amigo veio hoje aqui. Com a gravata nova que a gente ganhou de presente. Olha, gente, isso eu ganhei dos doutor, agora eu tô... Isso é reconhecimento. Um doutor reconhece outro de longe. Tá chique hoje, hein, Você Benício? viu, Ju? Olha isso. Coisa Nossa. chique. Gravatinha azul. É isso aí. Ficou até mais sabido de gravata. Tá ficou. vendo? Conhecimento é visível, minha filha. Diga aí. Bom, eu sou Benício Benefício. É um prazer enorme estar aqui nessa companhia maravilhosa de vocês e dizer que eu sou um homem dotado de inteligência natural, conhecedor nato de assunto previdenciário, conhecido na rua como o terror do SS, porque ele treme diante do meu conhecimento. Se você quer ficar entendido do assunto, bora bater esse papo com a gente. Nossa, tô admirado, Benício, com o seu currículo. Sabendo demais. Eu disse, eu não brinco serviço. Oxe. E é importante dizer também que o nosso escritório ele é especializado no direito previdenciário, né? Então, é o nosso dia a dia, é o nosso café da manhã. Exato. Né? Nós respiramos direito previdenciário. Certo, isso aí. E uma pergunta, vocês fiquem bem à vontade para quem quiser responder. Já desvendar esse mistério, O que é, afinal, a aposentadoria da pessoa com deficiência? O que é, Benício, a aposentadoria da pessoa com deficiência? Essa é mais fácil que empurrar bêbado em ladeira. Meu filho, deficiência. A pessoa tem aquele problema no zóio, deficiente do zóio. A pessoa não sabe ouvir, né? Alguns têm cera demais, mas às vezes problema nos ouvidos. E os bichinhos que não falam nada, que tem problema na fala. Isso é deficiência. Mas deixa eu lhe dizer, você que tá em casa, tem algumas pessoas que se confundem. Tio Zequinha, por exemplo, tava deitado, gente, uma semana sem se mexer. Oi. Nossa. Todo mundo achou que o homem tava com deficiência. Rapaz. Sabe qual era a doença daquele homem? Qual era a doença? Preguicite aguda. O vagabundo queria ficar dormindo o dia Eita. inteiro. E depois que bateu a fome amoada, o bicho levantou mais saudável que tudo. É brincadeira. Então não se confunda. Deficiência
é diferente de preguiça, não é, doutor? É isso mesmo. Aí não tem como receber Vinícius, eu não benefício, entendi né? nada que você falou. Doutor, explica aí pra Meu Deus nós. do céu. A gente tem que se posicionar para o nosso público, né, com termos técnicos. Então, eu vou Isso. esclarecer aqui o que seria essa deficiência. Impedimento de longo prazo pode se dar de modo físico, mental, intelectual ou sensorial. Então, a gente fala que a deficiência pode ser desses 4 tipos: física, mental, intelectual ou sensorial. Se a pessoa apresenta algum desses impedimentos, tem alguma barreira para o dia a dia, né, para as atividades, desempenho das atividades laborativas e não laborativas também do dia a dia, acaba podendo se enquadrar neste conceito de deficiência e tem uma modalidade própria de benefício, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. É verdadeiramente uma aposentadoria, só que com regras diferenciadas para as pessoas que enfrentam essas barreiras. Certo, no episódio anterior nós falamos sobre incapacidade. E qual a diferença da incapacidade e a deficiência? A deficiência, a gente está falando justamente dessas barreiras, desses impedimentos de longo prazo que as pessoas podem ter no dia a dia. Aqui a gente não está dizendo propriamente da incapacidade para o trabalho. Quando falamos no episódio anterior sobre benefícios por incapacidade, estávamos dizendo que as pessoas que têm alguma incapacidade, seja temporária, seja permanente para a vida laborativa, têm direito a receber algum benefício, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Aqui é um pouquinho diferente. A aposentadoria da pessoa com deficiência não pressupõe que a pessoa necessita ficar sem trabalhar. Muito pelo contrário. É possível que a pessoa venha receber a aposentadoria da pessoa com deficiência e continue trabalhando. Então aqui a deficiência por si não é impeditivo de que a pessoa continue trabalhando normalmente. Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas, ela pode continuar trabalhando normalmente, a depender da função que ela exerce. E ela pode receber a aposentadoria da pessoa com deficiência. Uhum. Ou seja, ela não exige-se a incapacidade, né? Exato. Não se confunde realmente a deficiência, né? Esse termo que a lei traz, né? Mas é um termo muito amplo, não se confunde com a incapacidade, porque realmente a pessoa pode ter capacidade para trabalhar, mas aquela deficiência, aquela limitação, né? Ela traz para ela uma barreira, como o doutor disse, uma barreira que uma pessoa sem aquela limitação não teria. Então, qualquer que seja, né? É bem amplo esse conceito mesmo, e aí a perícia médica que vai, de forma bem subjetiva, tratar cada caso, cada situação, cada segurado de uma forma específica ali, né? E o importante é esse conceito um pouco mais genérico, de que é aquela pessoa que ela demanda maior esforço para situações do dia a dia. De que uma pessoa que não tem aquela deficiência não teria. Então, basicamente é isso. A gente vai por essa linha, né? Então, inclusive, né, doutor, a gente vai avançar um pouco, mas já essa deficiência, inclusive, tem os graus, né? A lei traz os graus. Sim. Não precisa ser uma deficiência em que incapacita ou que a pessoa é mais grave, mas basta que essa deficiência seja leve. No sentido de que trouxe uma limitação, vai ser deficiência. Seja leve, moderada, né? Exato. Ou a deficiência Grave. a chamada grave ou severa, né? É certo. Muitas pessoas acham, quando fala deficiência, entendem que é só aquelas pessoas que têm alguma deficiência física, ou como o Benício falou, não enxerga, ou não fala, ou não anda, né, está numa cadeira de roda. O que o INSS identifica como uma pessoa com deficiência? É muito amplo, né? O INSS pode identificar uma pessoa com deficiência de várias formas. É importante a gente se ater que a deficiência, no conceito geral, deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, pode ser qualquer uma dessas vias. Então, vamos falar aqui em sentido amplo, o que o INSS pode considerar como deficiência. Exemplos: fibromialgia, visão monocular, uma pessoa que tem uma perna amputada, por exemplo, tem algum membro do corpo amputado, pode ser tido como pessoa com deficiência. Então é algo muito amplo. A lei, a gente vai avançar um pouquinho logo para mencionar que tem uma lei que disciplina
essa questão da pessoa com deficiência. A Lei Complementar número 142 de 2013. Ela é muito ampla. Ela só diz respeito às regras da aposentadoria da pessoa com deficiência, mas ela não disciplina especificamente o que é deficiência. Quais são, no caso, as deficiências existentes. Isso acabou que foi sendo uma construção jurisprudencial, né? Muitos julgados acabaram identificando os tipos de deficiência que nós estamos tratando aqui, e depois foram editadas leis, né, nesse sentido de indicar que tal aspecto é deficiência. Então, é um conceito que foi sendo construído. Uhum. A lei por si, a lei complementar, no caso da pessoa com deficiência, ela não determina quais tipos de doença são deficiência. Uhum. Então, acaba sendo uma coisa bastante ampla, e nós, no escritório, temos essa visão de que se a pessoa não está em igualdade de condições com a maioria da sociedade, por exemplo, vou citar aqui uma pessoa com a perna amputada, ela não está em igualdade de condições com as pessoas que podem se locomover normalmente para a sua casa, para o seu trabalho. Sim. Se essa pessoa com essa limitação já atingir os requisitos que nós vamos trazer aqui para a aposentadoria da pessoa com deficiência, nós buscamos comprovar por meio de documentos médicos, laudos, relatórios e a demonstração do tempo de contribuição também para o INSS, para que essa pessoa venha conquistar o benefício. Demonstrar a limitação, né? Essa barreira. Exato. Que se encontra. Como o doutor falou, é muito amplo, e a lei é de 2013. Então, é muito recente. E é algo realmente novo, né, no ordenamento jurídico. E aí ainda gera-se interpretações diversas, aí, até para os magistrados. Depende muito, assim, do entendimento mesmo, né? Mas, assim, o que nós advogados e que somos aí os primeiros, né, juízes da causa, queremos fazer que o ordenamento jurídico incorpore realmente esse conceito, né, da limitação. Porque basta que aquela pessoa tenha alguma enfermidade, alguma incapacidade, que limita ela para a vida comum, e comparando com uma pessoa que não tem. Então, eu acho que é muito válido fazer essa análise, né? Pega uma pessoa, por exemplo, o doutor falou de uma pessoa que tem uma perna amputada. Daquela que não tem. Ela encontra mais barreiras na vida, no dia a dia do que essa? Sim. Né? Ou seja, qualquer tipo desde leve, né, a mais severa. E nós vamos trazer depois aqui os detalhes, o tempo, né, o que é necessário, tempo de contribuição, enfim. Mas que vai ser diferenciado, porque essas pessoas, justamente para que o princípio da igualdade seja ali respeitado, né? Porque o princípio da igualdade na sua excelência é você trazer aquele que é diferente, dar mais direito para que ele se iguale, aí sim, né? Então, é isso que justifica dar mais direito a essas pessoas, para que elas justamente possam estar em igualdade com aquelas pessoas que não têm a limitação, né? E é importante também, me ocorreu aqui, a questão do preconceito que tem com a palavra deficiência. Talvez eu ia perguntar qual o maior mito referente a esse benefício, né? E existe algum mito, se vocês puderem compartilhar, por ser algo, né, assim, teoricamente recente, novo. O pessoal tem muitas dúvidas. Existem alguns mitos, algumas questões que acabam ali fazendo com que a pessoa não busque esse conhecimento, né? Isso acontece muito até no escritório, né? Muitas vezes as pessoas questionam: eu vou aposentar como deficiente, eu não quero. Eu não sou deficiente. Não sou deficiente. Mas o Benício, a questão de mito é com ele. Ele desvenda todos os mitos, né, Benício? Oi. Falando de deficiência, já veio na minha memória. Minha prima Marieta, oh meu Deus, a bichinha é míope. Sabe aquelas coisas aquelas doenças que não enxerga direito, a bichinha? Ela é tão míope que um dia tava falando com o nosso jumentinho, jurando que tava falando com o tio Tião. O que você tá fazendo, Marieta? Tô pedindo a benção pra painho. Minha filha tá falando com o jumento.
Doutor, essa mulher precisa aposentar, ela não ela é míope de tudo. E ela não reconhece, ela jura que enxerga direitinho. Jura que enxerga, né? Tô vendo na hora que ela vai se casar com um pé de cajueiro, eu tô dizendo. Ah, bicha, é disso que nós estamos falando aqui. Exato. Olha, um requisito ela já preencheu. Né? Acho que a gente já conseguiu identificar aqui. Tem que ver os demais requisitos aí, Isso. tempo de contribuição e tudo mais. Mas é o que a gente dizia, né? Existe esse preconceito da palavra deficiência. E aí, o advogado tem que ter essa expertise, essa sensibilidade de, às vezes, numa análise ali, de uma contagem de tempo de serviço, verificar se aquele cliente dele preenche os requisitos para a condição de PCD. Porque você faz a contagem ali, o senhor ainda não deu seu tempo de aposentadoria, falta tantos anos ainda para o senhor se aposentar. E esquece de esmiuçar mesmo essa questão de investigar se a pessoa não tem alguma deficiência. Porque há aquele conceito que o deficiente é o cadeirante. Sim. Né? Isso é uma questão da sociedade, tanto é que você vê lá o símbolo, né, do deficiente físico, que quando nós vemos uma vaga, por exemplo, que é para deficiente físico, o que tem lá? Uma pessoa numa cadeira de roda. Sim. Então, liga-se muito essa questão da deficiência ao cadeirante. E não necessariamente e nem de longe, para fins da lei, para fins dessa lei da aposentadoria da pessoa com deficiência. Às vezes a gente pergunta para ele, você tem alguma deficiência? Não, a pergunta está errada. Você vai perguntando ali, vai vendo qual da condição de vida da pessoa. Aí identifica muitas vezes ali que aquela pessoa, mas você ouve bem? Só ouve, não, doutor, eu tenho um probleminha de adição, né, que eu perdi na fundição lá, né? Então desse ouvido aqui eu não escuto nada, mas esse aqui eu escuto bem. Deficiente dos ouvidos. Aí, pois é. Eu disse. Aí você fala, mas então eu sou 50. Não, doutor, eu não sou deficiente. Só é surdo. Pois é, meu amigo. Mas essa sua condição de ter a redução da audição, ela te limita, né? Em algum momento você vai ter uma dificuldade que uma pessoa que ouve perfeitamente dos ouvidos não tem. Então você faz jus. Mas eu não sou deficiente. Mas você se enquadra na condição de deficiente que a lei exige. Então tem que desmistificar isso. Exato. Né? E é importante, e aí faz a diferença do advogado especialista, que vai esmiuçar, porque o cliente não vai sair do seu escritório tendo direito à aposentadoria, e porque você não teve essa expertise de conhecer esse benefício, que é um dos mais vantajosos. É a aposentadoria mais vantajosa, que acho que posso dizer, na maioria dos casos vai sempre ser a mais vantajosa, por conta de ela ser 100%, não ter idade mínima, né, doutor? E outros quesitos que a gente vai colocar aqui também ainda. E a pessoa sai do escritório, às vezes, do advogado que não estuda, que não se especializa, dizendo que não teve direito, e a pessoa fica lá sem direito. Então, Além do... fala aí, Vinícius. Deixa eu esmiuçar esse assunto. Eu acompanhei o primeiro episódio. Que sucesso! Quanta informação boa. Assistiu? Deu like lá. Isso então é uma coisa que eu concordo com o que foi dito no primeiro episódio. Se você não viu, acompanhe, que está imperdível. Foi quando você disse: o SS comete muito erro. Sim. Comete, Porque, veja bem, desde menino eu já faço requerimento pro povo no pedaço de papel de pão. Já tentei minha aposentadoria por invalidez um monte de vezes. E sabe o que eles dizem? O quê? Negado. Olha. E o senhor acabou de dizer que quando a pessoa enfrenta barreiras, ela tem direito, sim ou não? Sim. Pois então, Quais são eu essas tô na barreiras? minha roça. Tem água, não tem semente. É uma barreira. Eu passo por essa barreira. Essa barreira, Tem Vinícius. semente, não tem chuva, doutor. Como que eu planto, doutor? Outra barreira. Animal Tem que- semente, tem água. Os bichos comem a lavoura. É outra barreira. O senhor levou esse escrito pro INSS aonde? Rapaz, Papel de... mostrei no papel de pão. Sem de pão. estar amassado, que não pode estar amassado. Sim. Eu disse pra ele: doutor, se passar por barreira é condição de aposentadoria. Minha vida virou uma pista de atletismo, é pulando uma barreira atrás da outra. Eu não aguento mais, o espinhaço tá doendo. E eles não me aposentam. SS, tome vergonha. Que isso? Acho que o Benício está fazendo uma pequena confusãozinha no que é barreira. Não né? é esse tipo de barreira, seu Benício. É não? Não? Ô, gente, agora lascou-se. Por isso que tá sendo negado, então. Que é isso. E nós estamos seu falando Benício. aqui de aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, pelo que vocês me falaram,
pessoal que está nos acompanhando aí, não é necessariamente a pessoa estar numa cadeira de roda. Por exemplo, se a pessoa tem um problema no joelho, que é muito comum hoje, né? Passou por diversas cirurgias, ela trabalha ali como diarista ou trabalha, né, como doméstica, ela tem dificuldade de repente, abaixar, dobrar o joelho, ou se a pessoa tem hérnia, que hoje muitas pessoas que traga ali para ela uma limitação, provavelmente ela teria direito a essa aposentadoria PCD. Sim, pode se enquadrar no direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. É que além dessa questão da deficiência, tem outros aspectos que a gente precisa analisar. Tempo de contribuição da pessoa, a idade. E tem uma contagem diferente, doutor? Tem uma contagem diferente da aposentadoria tradicional. Certo. Por que acontece essa contagem diferenciada? A Lei Complementar 142 de 2013 que disciplina isso. A lei própria da aposentadoria da pessoa com deficiência, aqui já trago um parênteses. Tivemos uma reforma da Previdência em 2019. Só que essa reforma da Previdência não anulou a lei complementar. Então, a lei complementar continua até hoje. Ou seja, de 2013 até hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência ainda é possível e as regras são diferenciadas. A contagem do tempo é diferenciada. A diferenciação aqui, eu vou dizer qual que é. Para mulheres, quando a gente fala de deficiência leve, é necessário que ela tenha pelo menos 28 anos de contribuição. No caso de deficiência moderada, é necessário que ela tenha 24 anos de contribuição. E no caso de deficiência grave, é necessário que ela tenha pelo menos 20 anos de contribuição. A situação muda para o homem. O homem é um pouquinho mais. O homem, para se enquadrar na modalidade de deficiência grave, precisa ter 33 anos de contribuição. Leve, doutor. Leve, né? Leve, perdão. Deficiência leve, 33 anos de contribuição. Moderada, 29 anos de contribuição. E grave, 25 anos de contribuição. Então, a gente, de fato, tem esses critérios diferenciados da aposentadoria convencional. Quando a gente fala de aposentadoria convencional, por exemplo, antes da reforma da Previdência, tínhamos muito, né? 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher. Aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência é completamente diferente. As regras são diferenciadas justamente porque se busca igualar as pessoas, né? A gente precisa buscar essa igualdade verdadeiramente. Por isso que são adotados esses critérios. A gente vê que no grau leve, há uma redução de pelo menos 2 anos, né? Então, como o doutor disse, o homem era 35, né, anos de contribuição, e com a leve, 33. E a mulher, 30, 28. Mas não só isso. Com a reforma da Previdência, ficou pior ainda, porque esse de 30 anos mulher e 35 anos homem, praticamente foi extinto aí pela reforma da Previdência, a não ser que ainda as pessoas que estavam próximas de atingir esse tempo nas vésperas ali da edição da lei, da reforma, possam ali ainda se enquadrar em alguma regra de transição e tudo mais. Mas a nova regra, aquelas pessoas que não se enquadram nas regras de transição e passam a ter totalmente a aplicação da nova legislação, praticamente ela não vai se enquadrar nessa questão de 30 ou 35, porque existe a idade mínima. E aí vem uma das grandes diferenças, né, do PCD, porque você atingiu 28 anos mulher, no caso de uma deficiência leve, não importa a idade. Nossa. Não tem idade mínima. E ela se aposenta, às vezes com pouca idade, vamos dizer assim, ainda com força de trabalho total, e vai continuar trabalhando. Então a lei, ela veio meio que compensar mesmo, vem trazer uma igualdade, dar esse benefício a mais, para que ele possa ser cada vez mais incluso ali, né, na sociedade. Então é bem importante entender essas diferenças e eu lembro agora também de uma cliente nossa, né, que relata, assim, traz um pouco daquilo que eu estava falando, do exemplo do advogado ser especialista em entender e conhecer esse tipo de aposentadoria. É importantíssimo, não só para a nossa audiência aqui, que é contribuinte segurada, mas o colega advogado que está assistindo aqui, se especialize nessa área, principalmente se você já atua na área previdenciária,
e já vem fazendo aposentadorias, mas ainda não está fazendo muito a aposentadoria da pessoa com deficiência, você pode estar fazendo com que o cliente vá para ser atendido e vá embora dizendo que não tem direito, sendo que ele tem. E aí tivemos recentemente essa cliente que ela, numa primeira contagem, numa outra situação, ela não tinha ainda preenchido os requisitos para aposentação por tempo de contribuição. E o que foi dito a ela foi que ela só iria se aposentar por idade, porque ela não enquadrava em nenhuma regra de transição e, mesmo que ela tivesse o tempo, agora seria, sem enquadrar a regra de transição, teria que ter idade mínima para a mulher que hoje é 62 anos. E foi feita uma nova análise, e é claro que na primeira, ela não tinha ainda o tempo, os 28 anos, porque no caso dessa cliente era uma deficiência leve. Ainda não tinha, pelo menos, né? Pode ser até moderada, mas vamos considerar no mínimo a leve. Ela não tinha 28 anos ainda. Porém, a informação foi equivocada de que só seria por idade. E estava perto dela chegar nos 28 anos. Essa cliente chegou até nós e identificamos nós. Não, mas essa informação está errada. Por quê? Primeiro que você já tem 28, chegou. Ela tinha acabado de completar ali 28 anos. E você tem essa deficiência no joelho. Ela já fez cirurgia, 2 cirurgias no joelho. Ela recebeu o benefício de auxílio-doença por muito tempo. Depois, hoje ela está capaz, ou seja, não há incapacidade. Ela está capaz para o trabalho, ela trabalha. Mas ela, por exemplo, sente dor a subir escadas. Ela não consegue ficar, como a gente diz na linguagem popular, de cócoras, né? Ela não consegue fazer esse cócoras, né? Isso é bonito. Eu não sei se tem outra forma de dizer, mas eu aprendi que é de cócoras, agachado. Catando cavaco. Pois ela não consegue catar cavaco. Isso. Né? Ela sente muita... E outra, a dor é constante. Ela independe, mesmo sem esses movimentos. E isso é uma limitação. Certamente. E olha só o problema. Se ela tivesse ficado com a primeira diagnóstico, análise, ela ia esperar 62 anos. Hoje, ela tem 56. Então ela vai se aposentar. Não, começamos agora o processo dela. Iniciou agora. Mas ela vai se aposentar com 56 ao invés de 62. Olha só. Gente. Então, a importância de um advogado especialista. Com certeza. E como o INSS ele faz essa diferença? Vocês falaram que são o grau leve, Isso. moderado e grave. São 2 perguntas. Vou fazer mais outra pergunta. Primeiro essa. E se existe diferença de valores ou diferença na contagem? Aqui um ponto importante. A gente está falando da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Nós temos outra modalidade também, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, só que por idade. Então, essa aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição não exige idade mínima. Já a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência exige idade mínima. Aqui a gente tem 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, e pelo menos 15 anos de contribuição. E aí, não há relevância do grau para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Pode ser leve, grave, moderado, indiferente. Só é necessário que a pessoa tenha os 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Agora, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, para que sejam avaliados os graus, são realizadas perícias. 2 tipos de perícias são feitos. Uma perícia médica e outra uma avaliação social. A perícia médica é junto ao perito do INSS, que ele vai analisar a situação da pessoa, o quadro de saúde, e a avaliação social é onde será avaliado de que maneira as barreiras fazem com que a pessoa tenha uma limitação diária. O que impacta, né, o que vai impactar na vida da pessoa. Então, a gente chama isso de análise biopsicossocial. É realizada essa análise biopsicossocial e, a partir disso, é definido o grau de deficiência da pessoa. Exatamente. Eita, lasqueira, que nome difícil. É difícil, né? Especial. Biopsicossocial. Psicossocial. Social. Isso aí. Eita. Sabido demais. Andar comigo, vocês estão ficando tão sabidos, menino, que dá gosto. Dá pra ver nos olhos de vocês que vocês não perdem um episódio de Benício Benefício. Pois é. Essa questão da limitação que você tanto falou, ela é importante para vocês que nos acompanham, porque o que existe de pessoas, né, que tem problemas no joelho, tem problemas de hérnia, de disco,
e não consegue, tem alguma limitação, por exemplo, alguém que já enfrentou o câncer de mama, que teve que ali, né, fazer um tratamento que retirar ali a mastectomia. Então, quantas pessoas, né, já passaram por esse procedimento, passam e não sabem que pode, né, ter essa possibilidade de aposentadoria por deficiência. E a minha dúvida, que talvez possa ser de muitas pessoas que nos acompanham, se de repente, um tempo atrás, uma pessoa ela se aposenta, pelo outro tipo de aposentadoria, comum, vamos falar assim, a comum. E depois de um tempo, né, ela percebe, né, pode ser que aconteça, alguém que está nos acompanhando, ela percebe, puxa, mas eu tinha deficiência quando me aposentei lá atrás, mas o meu advogado, ou eu mesma, optou pela outra aposentadoria, né, regular. Essa pessoa, ela consegue entrar com um pedido de revisão ou de reversão, algo nesse sentido, para poder voltar lá atrás aquele tempo e aposentar por deficiência? Ou não? Não tem essa possibilidade? São pedidos distintos, né, ao meu ver. Uma aposentadoria por tempo de contribuição pura é distinta da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, até porque são regras diferentes. Então, entendo que essa possibilidade de revisão aqui, infelizmente, é remota. Até porque, até foi discutido tempo atrás sobre a possibilidade de renunciar a uma aposentadoria para receber outra. Isso era uma tese, chamava desaposentação, estava no Supremo Tribunal Federal, mas aqui o objetivo era renunciar à aposentadoria para receber uma nova, maior e melhor, com valores mais altos. A tese acabou não passando, então eu entendo que é bem remoto. Eu acredito que depende muito do momento do início dessa deficiência. Se ela se deu após a concessão da primeira aposentadoria, aí é evidente que o doutor, né, já brilhantemente colocou aqui, não, a nossa legislação, e aí o STF confirmou esse entendimento, não admite a renúncia de aposentadoria. Ela é irrenunciável. Então, uma vez concedida uma aposentadoria, eu não posso abrir mão dela para uma nova, para uma roupa diferente, né, mesmo que mais benéfica. Mas eu entendo que há uma possibilidade, né, e já conversei isso com o doutor também, que é no momento da concessão dessa primeira. Especialmente se o segurado, ele entrou ali sozinho, ele foi lá, deu entrada e tudo mais. O INSS, e ele de repente apresentou ali documentos que até levavam, né, essa possibilidade da aposentadoria com deficiência. E o INSS, ao analisar, ele não considerou aquela incapacidade. Então, eu vejo essa hipótese. É claro que o INSS, se não tiver nenhum documento ali que traga a informação de uma eventual incapacidade, deficiência, não tem como o INSS saber. Então, ele não tinha nenhum elemento, então ele concedeu. Mas, de repente, vamos imaginar que tinha algum documento lá no meio que juntou, que trazia, por exemplo, ele colocou lá um cartão de deficiente de pessoa que recebe, que tem o transporte, aquele cartão do transporte público. Sim, sim. De repente ele juntou lá uma cópia disso daí. Ou qualquer tipo de documento que levasse algum indício de que aquela pessoa tinha uma deficiência. Poxa, né? eu tô pra lhe dizer que não adianta não. Aí, Depois eu lhe conto a história. pois é. Prossiga. Vou lhe dizer, aí você conta. Sim. Porque o INSS teve a possibilidade e provas de conceder a aposentadoria mais vantajosa. E aí, lógico, tem que ter essa questão de ser mais vantajosa. Aqui foi concedida, não foi vantajosa, porque aplicou, depende do momento, fator previdenciário, regras de percentuais, poderia ser 100%, como, né, que é a PCD. E aí, nesse caso, eu entendo que seria uma exceção a essa questão. Eu vejo possibilidade de levar ao judiciário de que o INSS teria a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso, a aposentadoria mais vantajosa, e aí retroage, ou seja, a gente não estaria falando de renúncia, mas retroagir no momento da concessão. E aí seria uma revisão, né, como o doutor bem colocou aqui. Então eu vejo essa possibilidade, doutor. Talvez não é tão fácil de você, no caso concreto, mas vejo uma possibilidade.
Qual foi a sua história, meu amigo? Doutor, veja, olha, ainda bem que nós estamos sentados, senão nós caía de revolta. Ah, Diga. A Ju disse aqui que a pessoa que tem problema no disco tem direito à aposentadoria. Pois manhinha tava com problema em 4 discos. Barreirito, trio parada dura, nenhum tocando. ai, meu E Deus. eu levei a prova pro SS. Aqui, Sim, meu filho, sim. ela tem problema no disco. Sabe o que ele falou? Tava arriscado. Compra outra. Eu falei, não tem condição. Nossa. Ela é incapaz de tocar esse disco. Ele pulava e fazia assim. E não tocava uma música. E eles negaram mesmo assim, gente. Então, diante das provas, os discos ruins, não aposentou manhã. É uma... Olha, eu fico revoltado com essa situação. Essas suas provas Eu também. acho que não foi bem esse disco que Ela diz, rapaz, é época do Disco. disco. Tá confundindo os discos aí. Aqueles né? grandões, né? Isso, preto, doutor. As bolachão, né? Você botava, o bicho canta bonito, com a agulha assim, ó, balançando na rede. 78 Eita, rotações. coisa boa. E quando você queria voltar, você só rodava o bicho. Ele começava a tocar de novo. Oh, coisa boa. E o que acontece Eita, quando a beleza. pessoa ela começou a trabalhar, né, vai nova ali, ela começa a ter ali as suas contribuições de forma regular, tranquilo, e de repente, num período, ela passou por algum problema de saúde, como você comentou, alguma cirurgia, algo que fez com que ela tivesse essas limitações. Como que é feito esse cálculo do tempo regular e o tempo com PCD? Assim, aí esse tempo regular, ele é convertido em tempo qualificado com deficiência. Então o INSS faz essa conta, ele faz essa conta de conversão. Mas como é que funciona essa conta, assim? Como é que converte? Como seria isso? Tem uma tabelinha na qual o INSS se baseia, a depender do grau da deficiência, quando a gente está falando, né, da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, e eles aplicam esses fatores. É semelhante ao que acontece na aposentadoria especial. A aposentadoria especial, quando... Pode cortar? Tá. Vou voltar. É semelhante ao que acontece quando a pessoa tem tempo especial, ou seja, tempo de insalubridade, mas não trabalhou todo o tempo da sua vida na condição de insalubridade, em condições insalubres. O INSS também faz essa conversão. Aquele tempo que a pessoa trabalhou em condições insalubres, ele converte para comum, para que a pessoa venha se aposentar por tempo comum. Então acontece situação semelhante aqui. Isso seria na puridade que você diz? Por Puridade. idade, isso, por idade. Porque exige lá 15 anos de puridade, a aposentadoria por idade, né, da pessoa com deficiência, ele exige 15 anos de contribuição, mínimo, né? Isso, E também 15 anos de deficiência, exato, né? exato. E então seria essa conversão, se a pessoa não tiver esse tempo mínimo da incapacidade, da deficiência de 15 Isso, aí anos. precisa fazer essa conversão. Certo. Aí teria uma tabelinha lá que vai fazer, né? Exatamente. Ô, doutor, falando em tabela, negócio de grau, né? Que você citou, grau. O grau leve, moderada ou gravíssimo. Eu tenho entendimento que quando a pessoa é boa, o grau dela é leve. Agora tem gente que não presta muito não, doutor, é mais ou menos, então é moderado. Agora aqueles bichos ruins, doutor, que matam os porcos a sangue frio, esse aí é gravíssimo. Mas aqui a gente tá falando de grau de deficiência, né? Ah, não é de ruindade, não? Não é grau de deficiência, seu Benício. Confunde A um lei pouquinho. não alcança. Oxe, eu Grau de pensei que... ruindade a lei não alcança. Ah, pensei que os bonzinhos eram leves. E então mudou tudo, foi? Mudou. Eita, agora entendi. Na verdade, nem existiu isso que o senhor tá falando. Ah, não? Não. Oxe, Nunca existiu, é verdade. Nunca existiu. é que teve a reforma, doutor. Isso aí era... A reforma só mudou o que já existia. Entendi. Então, grau leve é quando a pessoa trabalha com um pouquinho de limitação. Aí, quando a pessoa tá bem machucada, lascou-se, caiu da mula no meio da terra, ralou-se tudo, aí já é moderado. Agora, se o bichinho ficou acamado, não se mexe nem pra beber água.
aí já é gravíssimo. É mais ou menos isso. Eu ou tô menos. entendendo. Eita, doutor, faz jus essa gravata, hein? Isso só. E quais documentos vocês costumam solicitar para o cliente quando vocês vão fazer o requerimento de aposentadoria da pessoa com deficiência? É bem legal a pessoa ter laudos médicos atualizados e recentes. Se a pessoa precisa de alguma medicação, ter o receituário médico. Se possível, o prontuário também. Em muitos casos, o prontuário é bem legal, porque ele mostra a evolução da pessoa, né? A progressão daquela doença. Já é um meio de prova muito bacana que nós podemos utilizar nos nossos requerimentos e nos nossos processos também. Ô, doutor, e os bichinhos, meus companheiros lá, os conterrâneos? Ah, Os bichinhos não têm hospital. Não tem nenhum relatório. Os mesmos que cuidam dos porcos é que cuidam da gente. Como que ele prova essas doenças? Como que faz o povo lá da roça, doutor? se possível, é legal que a pessoa procure um médico, até porque é um risco a gente entrar com esse tipo de pedido sem nenhum documento. Não basta simplesmente a pessoa pensar, vou dar a entrada, depois eu vou fazer a perícia, o perito vai me examinar. Mas para o perito examinar, ele precisa ter a base documental. Daí a importância do laudo médico. Então, é muito bom que a pessoa... É recomendável, né? Que a pessoa procure um médico verdadeiramente para que o pedido seja bem instruído. Algumas deficiências exigem realmente, né, documentação médica. Vai depender muito da deficiência, porque existem aquelas que é de nascença. Então, por exemplo, alguma anomalia de má formação, né? Tem algumas pessoas que nascem, às vezes, Pezinho torto. pé torto, ou com aquela mão, acho que é uma de alicate, né? Tem um nome vulgar, enfim. Eu não sei o nome técnico. Mas faltando algum membro, né? Então, essas são visíveis. E não tem, necessariamente não vai ter um laudo médico dizendo, porque não é uma doença que foi tratada, né? Aí, nesse caso, algumas deficiências, é a perícia mesmo, já vai ser direto. Vai relatar, olha, a pessoa nasceu sem, por exemplo, os membros superiores. Pronto, vai estar lá no requerimento, relatando isso, fotos e tudo mais. E aí, na perícia, é lógico, aí o médico, ele vai ter a análise clínica, né, dele, aquela consulta clínica mesmo, né, de definir essa incapacidade. Então, em alguns casos, não vai precisar mesmo da documentação. Mas se tiver, muito bom. Não vai nem precisar, não vai ter, né? Tem casos que não vai ter mesmo. Sim. E aí, mas é evidente, que com um simples exame clínico já constata a deficiência, né? Existe um tipo que é considerado, se aplica aí, podendo ser pelo menos leve, mas dependendo do caso até moderada, pessoas que tiveram fraturas, né? E principalmente fraturas expostas, ou aquelas fraturas que precisaram colocar próteses, né, metálicas, parafusos, platinas, e com certeza isso reduz, né, a mobilidade. Então é muito comum que a pessoa acidentada, fraturada, ela depois não venha ter o seu movimento completo. É um caso típico, né, um exemplo aí que costuma ser considerado PCD, essas pessoas que tiveram fratura e depois consolidou. Até pessoas que hoje recebem auxílio acidente, que é o que já comprova que ela teve uma redução, né? E que ela demanda maior esforço para a sua atividade comum. E isso ajuda muito aí na hora quando uma pessoa já recebe auxílio acidente, é uma séria candidata a considerar ela como PCD. Entendi. certeza. Eu lembrei agora, foi de toniquinho. Eita, pai. Nós era menino, miúdo. Nossa. Tava aprontando, pegando goiaba, doutor. Toniquinho abusado subiu no último gaio. Quando eu escutei, veio rolando que nem um besouro rola bosta. E ploque, ploque, ploque. Lascou-se. Mas veio com a goiaba, pelo menos? Não pegou uma goiaba. E a perna foi toda toita. Eita. Sabe, como é que é, doutor? Esposa? Fratura exposta. Exposta, essa exposta toda assim, ó. Eita, Nossa. saí correndo pra chamar o pai dele. Remendou o bichinho.
Apelido Cloroquina. dele agora é Tá Fundo, Tá Raso. O bichinho anda doido. Não curou direito. Ele anda assim, ó, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Coitado de Toniquinho. Pois é. Ele deveria ter benefício. Eu acho. Vai depender se ele está na qualidade de segurado e tem o tempo mínimo de É contribuição. Mas a parte da deficiência, Ele me já parece que tem. está comprovado. Tem, doutor Lendo. Ô, Toniquinho, um abraço pra você, Toniquinho. Que saudade, Toniquinho. Tu tá lembrando de toda essa família, seus Oxe, é amigos, bom hein? demais, é história demais. Moço, esse entendimento que eu tenho jurídico vem tudo de lá. Das minhas experiências com meus amigos. É muita história. Existem alguns casos também que considera, acho importante, porque a gente teve recentemente no mês passado, né, o Outubro Rosa, onde a campanha aí, né, lá na luta contra o câncer de mama. E você falava no início da mastectomia e realmente existe uma condição das mulheres que fazem a mastectomia de redução da mobilidade do braço, né? Então, quando faz a retirada, né, da mama, essa cirurgia, ela traz essa redução de mobilidade. E isso pode caracterizar também, né? Até mesmo, não só, a gente falava do benefício de incapacidade, não só para a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas antes de preencher os requisitos da aposentadoria, também até a possibilidade de um auxílio-acidente, porque a gente dizia lá, né, que a cirurgia foi o ato ali, né, uma intervenção que causou depois essa redução de mobilidade, porque me parece que as mulheres que fazem, elas não conseguem levantar o braço totalmente como fazia antes, né? Limitação. Limitação. Chama. Isso. Certo. O que vocês gostariam que todo segurado soubesse sobre esse benefício? Primeiro ponto muito importante. As pessoas costumam confundir, a gente não tratou disso aqui. Isso aqui é uma aposentadoria, não é um LOAS. LOAS não é aposentadoria. Sim. É fundamental ressaltar isso. O LOAS, comumente conhecido como LOAS porque ele vem de uma lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ele é um benefício assistencial, é pago pelo INSS, mas é um benefício assistencial, devido para pessoas de baixa renda, que ou tem o requisito etário, né, 65 anos ou mais, ou então a condição de pessoa com deficiência. E aqui o benefício é limitado a um salário mínimo. Sendo que, se houver alguma mudança na condição da pessoa, no que diz respeito à renda, o benefício ele pode ser cessado, né? E o LOAS não há necessidade de ter contribuição, é isso? Não há necessidade de ter contribuição. Aqui, nesse tipo de benefício em específico que nós estamos falando neste episódio de hoje, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, pressupõe-se que a pessoa tenha contribuição. Aqui é verdadeiramente uma aposentadoria. Então a gente precisa ter essa distinção muito clara. Não estamos falando de BPC-LOAS aqui, estamos falando de aposentadoria. Uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Pô, o burro na sombra, ficar descansando. É isso que nós estamos falando. Não necessariamente, né? Ah, Que ela não? pode continuar A pessoa pode trabalhando. continuar Quero trabalhando. nada, doutor. Eu quero é sombra e água fresca debaixo desse sol bonito que nós estamos. É isso que é vida, rapaz. Depois que eu aposentar, trabalho não, doutor. Então a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e também por idade. Isso. Exato. Exatamente. Exato. Exatamente. Certo. Agora uma pergunta diretamente para o Benício. Estamos aí chegando para o final, né? Oxi. Benício, o que você aprendeu hoje? Olha, rapaz, eu aprendi um bocado de coisa. Aprendi que você precisa estar atento. E nas dúvidas dos seus direitos, busque um doutor orientado. Esses meninos são entendidos demais. Então, se você estiver precisando de auxílio-doença, qualquer coisa que precise voltado ao assunto previdenciário, busque um advogado, que ele vai te orientar bem. E você não pode deixar de observar e seguir as nossas redes sociais. E claro, acompanhe o Benício, porque ele fala tudo sobre os seus benefícios. Ainda bem que existe a Zefinha, né? Pra A tirar. Zefinha dá uma freada nele, né? A Zefinha. Ah, aí, ficou- Zefinha. Tem que marcar um dia de Zefinha vir nesse lugar bonito aqui. Ela vai ficar doidinha. Ela vai dar uns tapas em você com essas histórias que você tá trazendo aí. Eu vou mostrar eu na TV, mas Zefinha vai ficar danada de inveja. Meu Deus do céu.
E a Zefinha sempre tá ali tirando a dúvida com vocês. Isso que é o que o Benício falou, né? Exatamente. Pelo menos ele falou algumas coisas boas, né? Não é de tudo. Não é tudo ruim, né? Nem tudo é Nem de confuso, tudo, né? De você, a pessoa que está nos acompanhando, procurar o especialista, né? Não ir sozinho. Não tirar suas próprias conclusões. Sim, não ficar perdido, confuso. Porque muitas vezes a gente sabe que o INSS, ele erra porque temos o conhecimento, né? Os advogados têm o conhecimento. Quem não tem, entende que tá tudo certo e vai levando e deixa de usufruir, né? De um benefício, de algo que é importante porque a pessoa contribuiu com aquilo, ela é merecedora, é um direito e o escritório, né? Está aí já há algum tempo especializado nessa área. Então, você que nos acompanha, procure, de fato, um especialista de sua confiança. Não fique com receio. Eu falo que quando a gente não sabe de algo, não tem que perguntar, né, Benício? Pergunta que eu respondo. Oxe, tô aqui pra isso. Tem que tomar cuidado, né, Ju? É da fonte, né? Aonde você está ouvindo a informação. Sim. Então, nós estamos ressaltando aqui em vários momentos, até o próprio Benício nos ajudou nisso, de que precisa procurar um advogado especializado. Isso faz toda a diferença. Ali você vai ter a informação correta. Toma cuidado com informações até da própria mídia, né, dos jornais, porque não que a informação está errada, né? Os jornalistas trazem informação ali correta, não estou dizendo que é uma fake news, mas muitas vezes a informação vem incompleta. Incompleta com detalhes importantíssimos que a pessoa sai dali achando que ouve a notícia e pensa, né? Ou até mesmo de um amigo, de um colega que fala, que vem tenta dar uma de sabido, né? Igual o nosso amigo Benício. Tome cuidado de onde você está ouvindo aquele direito, né? A fonte. Questione. A pessoa mais indicada, certamente, será sempre o advogado especialista em direito previdenciário. Até porque, né, doutor? Não é todo mundo que é provido de uma inteligência intelectual nata como eu. Então, se você não tem esse dom, sim, aí, busque a orientação certa dos doutores, tá bom? É isso. É isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez todo o esclarecimento dos dois advogados. Agradeço. Deus abençoe vocês. Amém. Até Amém. o próximo podcast Conversa Prev. Queria também agradecer a presença do Benício. Eu que agradeço, Ju. Que emoção estar com você e você aí que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Acompanhe nossas redes sociais e até o nosso próximo podcast Conversa Prev. Uhul. Tchau. Tchau, pessoal.